Vou dizer uma coisa, o Miguel Torga tem uma frase muito interessante a respeito da imigração. Ele fala que um imigrante é um ser de dois mundos. Eu acho que essa questão de ter uma terra e pertencer a uma terra, não. O imigrante, ele sempre se sente dividido entre esses dois mundos. Pertenceu a uma outra terra, faz parte da identidade dele enquanto pessoa numa terra de acolhimento. Só isso. Eu vou ser bem rápida. Eu sempre enfatizo que nas nossas falas nós vamos depois ter oportunidade de uns textos dos livros ampliar, né, todos os apartes aqui. Eu só quero sugerir para vocês que deem uma olhada depois, tem um cartão nas pastas, no Arc Shoah, que já é a proposta, ou seja, do Arc Shoah é que nasce a ideia do arquivo virtual dos imigrantes, porque o Arc Shoah está centrado na história dos imigrantes judeus que vieram para o Brasil durante a Segunda Guerra e fugindo do Holocausto. O arquivo virtual das histórias migrantes, ela surge, né, tendo como motivo o Arc Shoah, que hoje eu falo assim, que já é um monumento, porque ele é muito conhecido, consultado por professores da rede de ensino médio fundamental e também por pesquisadores. E eu quero então aqui, além de convidá-los a consultar o Arc Shoah, o ano que vem, espero que no próximo colóquio nós já vamos ter o arquivo virtual da imigração prontos, né? E então eu quero convidar os portugueses, principalmente italianos, que estão aqui, para que nós então possamos trocar, não é, documentos que dizem respeito à imigração dos vossos países, para que nós possamos então enriquecer esse arquivo dos imigrantes. Eu acho que a questão a ideia da rede social, não é muito importante aqui no sentido de uma troca de documentos, propondo então os estudos da imigração contemporânea. Eu acho que isso é muito importante, né? E para terminar, quero também, convido a todos, quem tiver documentos de imigrantes que vieram para o Brasil, de qualquer nacionalidade, que entre em contato então com o LER, para que a gente possa inserir, né, os documentos, cartões postais, fotografias, tudo isso é muito bem-vindo, porque com isso nós estaremos realmente completando aí uma parte importante para colocar realmente online, não é, esse arquivo, vai ser importantíssimo para as pesquisas. Eu passo a palavra, você diga. Eu tenho 2 minutos e costumo falar muito e vou ficar nos 2 ou 3 minutos, né? 2 minutos a todos falou. Não, eu concordo com o professor Torgal. Os japoneses também não gostam de escrever sobre a imigração japonesa. E eu vi que vários outros países da Europa também não têm tantos estudos sobre os imigrantes. Mas nos Estados Unidos, quando estive em Nova York e visitei o Museu da Imigração e visitei vários outros museus, é uma coisa assim monumental. Talvez seja um dos... Depois da Bíblia, talvez a história da imigração seja algo mais propalado, né? É uma coisa assim impressionante, porque é uma terra de imigrantes, né? Claro. E assim por diante. Então eu concordo com o professor Torgal sobre isso. Agora, construir mitos através dos imigrantes também faz parte das culturas, não é isso, né? E em Boston, lá eles dizem que lá está a alma do americano, não é isso? Não, o espírito do americano. Então, construir mitos faz parte. O John Ford tem belíssimos livros sobre os mitos, né? O Homem que matou o Fascino, né? Ele diz no final do filme que se o mito torna realidade, publique-se a realidade, não publique-se o mito, né? E não a realidade, não é isso? Né? Então, tem várias versões, né? Eu concordo também com o professor Di Bernardi, que fez uma outra palestra brilhante, e essa questão da pátria é algo que nós construímos em várias conjunturas políticas, com conteúdos, e dependendo do tipo de conteúdo que nós privilegiamos, a ideia de pertencimento e o que nós compartilhamos, nós podemos construir pátrias, não é isso, não? E foi mais ou menos isso que algum outro colega também disse, né? Aqui
a colega aqui de Coimbra. Agora, eu gostaria de dizer ao colega da Galícia, a região que né? A região que eu mais senti à vontade, como se estivesse no Brasil, mais do que no norte de Portugal, não é isso, né? Foi a região de Galícia, né? E lendo os jornais eu percebi que, por exemplo, na Venezuela, a quantidade de galegos que foram para a Venezuela, que são empresários, é muito grande, não é isso, né? E uma parte ponderável da economia venezuelana é movimentada pelos galegos, né? Então, agora, eu quando disse, talvez numa exposição de 30 minutos não podemos entrar em minúcia. Eu quando disse que no sentido de alfabetização, os imigrantes menos alfabetizados eram galegos, mas isso não quer dizer que eles não tivessem uma cultura oral riquíssima, né? E ensinamentos, né, de ética e de comportamento, de moral, fabulosos. Isso não tem por onde. Tem frases, e toda a cultura tem frase. Eu me lembro de uma frase, eu vou falar até em japonês, que a minha mãe sempre dizia, eu falei que minha mãe era analfabeta, que ela dizia que baka ne kusuriganai, para gente tola não tem remédio. Não, mas outra coisa, essa fala, não através da palavra escrita, mas a fala que se faz através do olhar, do toque, não é isso? Mas é uma comunicação cultural, muitas vezes até sem palavra, muitas vezes é muito rica em termos de emoções e sentimentos, né? Então, era isso que eu queria dizer. Desculpe eu ser muito sintético, mas 2 minutos e acabei falando até mais, né, Tuti? Peço desculpa para a professora Tuti, mas eu gostaria de continuar falando, sim. Eu sou filho de japonês não gosta de falar, mas eu sou da cultura latina, né? Culturalmente sou latino, né? Fácil, já? Sim, eu gostava de só dizer 2 ou 3 coisas. Gostava de ver se consigo dizer 2 ou 3 coisas. Em primeiro lugar, dizer que aquelas reflexões feitas pelo professor Turgal, no fundo, vêm complementar aquilo que eu disse logo no início, que havia muito mais coisas para dizer e gostaria de dizer. Por exemplo, a questão, obviamente, do dogma da Imaculada Conceição fixado em Portugal antes de ter sido fixada pelo Papa. A questão do Dom Nuno Alves Pereira e a sua beatificação. Eu recordo que um dos grandes apóstolos, um dos grandes promotores de Fátima, Nunes Turmigão, há bocado citei, rapidamente, mas citei, é um dos homens que, no fundo, é responsável pela construção do fenómeno de Fátima desde o princípio. Ele próprio foi um dos mentores da beatificação do Dom Nuno Alves Pereira, e num dos livros dele até se sugere que o Dom Nuno teria, na véspera da batalha de Aljubarrota, rezado exatamente na cavalaria antes de partir para a batalha. É uma coisa muito interessante. Claro, também a questão da Nossa Senhora da Rocha, que é utilizada pelos movimentos contra-revolucionários, não é? Contra o avanço do liberalismo. A questão da religiosidade popular também nos levava muito longe, havia muita coisa para dizer aqui. Só ali responder também muito rapidamente, eu não posso dizer mais nada, ao Vicenzo, dizendo que, de facto, há vários escritores ligados ao Estado Novo que, no fundo, vão ter um papel importante na promoção de Fátima, certamente, embora também é preciso dizer que o Salazar, enfim, olhava para Fátima sempre com alguma desconfiança. Fátima interessava-lhe enquanto espaço reprodutor dos valores do regime, talvez nada mais do que isso. Eu gostaria de referir Costa do Chave, que tem um livro chamado Fátima à Luz da História, é um livro escrito nos anos 40 e que, de facto, faz toda a história, reproduz a história mistificada de Fátima. Portanto, este título é enganador, não é uma análise historiográfica, mas é uma análise marcadamente ideológica sobre Fátima. Ele era um simpatizante do Estado Novo e não deixará de dizer, mas há aqui um pormenor que eu acho muito interessante, porque ele, antes, em 1921, salvo erro, ele não estava convertido a Fátima, era um racionalista.
e tem um texto numa revista chamada, num jornal chamado Sangue Novo, muito crítico sobre Fátima. Depois mais tarde, nos anos 40, converte-se a Fátima e faz de facto um livro de apologia, um livro apologético sobre Fátima. Um outro autor, João Amial, que em 1922-23 foi em peregrinação a Fátima e escreve 2 textos, não sei se para o Diário de Notícias, em que chega a dizer que ele próprio, na peregrinação, que foi rapidamente, na peregrinação que fez a Fátima, ele próprio vê um fenómeno estranho no Sol. É ele próprio que dirá isso. E depois é ele um dos coordenadores de uma das mais monumentais obras sobre Fátima, que surge nos anos 40, não, mentira, em 1952-53, chamado Fátima, precisamente Fátima, altar do mundo. Pronto, não posso dizer mais nada. Muito bem, muito obrigado. Não me parece que a nação esteja esgotada de modo nenhum. No entanto, o que eu quis dizer foi essencialmente que está na periferia de um sistema artístico. Uma das provas concludentes disto é o facto de um ex-ministro da Cultura português, em agosto, ter escrito um texto contra a ideia, estou a citar, de uma entidade homogénea, representativa do espaço geográfico que delimita o território nacional desse país e identitário do mesmo. Ou seja, contra, e isto é de algum modo significativo. Eu, como de comunicação, procurei justamente não mostrar que os séculos XIX e XX são iguais, mas mostrar, pelo contrário, que nós não podemos olhar apenas para o Estado Novo sem ver os seus antecedentes. Vendo no enfoque artístico, não tenho nenhuma dúvida em considerar que há uma evolução muito considerável no final do século XIX. Isso é notório. Também, no entanto, não posso ir contra o facto de, fazendo uma análise do discurso, que foi aquilo que eu fiz para cerca de 70 conceitos, não posso deixar de comparar um texto que em 1989 se afirma contra os estrangeiros e não posso deixar de verificar que Almeida Garrett está contra os estrangeiros, contra os estrangeiristas. Vamos lá ver. O que eu estou a tentar mostrar não é propriamente, como o Sr. Doutor referiu, a ideia de que há uma estética nacional. A diferença entre analisar o nacionalismo artístico como um conteúdo, que é o que tem sido continuamente feito, e outra coisa é ver propriamente a inquietação identitária. Eu quase poderia dizer, e penso que me entendem, que confundir a nação com o conteúdo, isto é, procurar um conteúdo objetivo, uma estética nacional, é tão errado como confundir o amor com a pessoa amada. E o que eu procurei aqui analisar não foi a pessoa amada, mas o amor propriamente. E por isso todo o discurso que possamos aqui fazer sobre o conteúdo é apenas repetir uma lógica discursiva que se mantém praticamente até hoje. Nesse aspecto, portanto, o que eu tento salientar não é mostrar que o Estado Novo é igual. Não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar é que há uma evolução, mas há princípios estruturantes em arte, não pronuncio sobre a questão política, mas em arte há princípios estruturantes, sem os quais nós não entendemos o desenvolvimento dos tais tópicos fundamentais conteudistas da identidade nacional, nomeadamente a existência ou não de uma escola portuguesa de pintura, de um estilo manuelino, de um ideário neo-garretiano, de um classicismo monumental totalitário e por aí fora. A ligação entre nacionalismo e orientação política também não a pretendo fazer.